Esse vídeo especificamente para quem já sentiu vontade de se matar ou está sentindo vontade de se matar. Vou começar essa noite, enquanto eu tô pintando meu cabelo para fazer atendimento e eu quero ir gravando um vídeo. Essa noite eu tive um sonho aonde assim, eu não vou considerar que esse sonho é um sonho profético, porque teve muita coisa. Porém, eu vou pegar as partes que eu trouxe e ficou muito marcado na minha mente assim que eu acordei. Mas que vai trazer um ensinamento e uma direção e mostrar que o que é que impede essa pessoa de mudar a sua própria história. Então, nesse sonho tinha muitas situações, aconteceu várias situações, e eu estava num ambiente que tinha pessoas famosas, inclusive, que tá até na mídia. E aí, tava conversa vai, conversa vem, uma casa muito cheia, e do nada se jogou uma mulher, como se a casa fosse vários andares, ela se jogou e caiu. Eu tava como se eu estivesse de costa, mas sabe aquele baque que você vê, prá! Não sei se vocês já viram um vídeo de um corpo caindo. É uma onda muito forte, tipo uma coisa leva assim, pá, e caiu no chão. E quando eu olhei, tinha duas mulheres. E aí, quando eu fui olhar, o povo dando socorro. Porém, esse mesmo sonho me trouxe pra dentro da casa pra ver o momento em qual ela se jogou. E eu tava dentro da casa, né, passando, e aí eu fiquei como se eu estivesse em um corredor, olhando pro quarto que ela tava. E aí, quando eu olhei pra dentro do quarto, eu vi só a sombra. E eu vi ela pulando sozinha. E aí eu fiquei procurando no sonho a pessoa que se jogou com ela. A pessoa que se jogou com ela, a pessoa que caiu com ela, eu não vi. Só que lá embaixo, quando eu vi a cena de baixo, tinha mais uma pessoa. Não sei, não entendo, não sei. Se essa pessoa que pulou com ela, essa mulher que pulou com ela, é um espírito. Porque no chão tinha ela e uma mulher. Mas quando ela se jogou, eu vi ela se jogando sozinha. É como se algo que influenciou ela a se jogar. Eu tinha visto lá de baixo. Porém, Deus, né? Vamos dizer que Deus me levou lá em cima para mostrar que ela estava sozinha. Então, o que fez cair com ela foi espiritual. E aí, eu desci desesperada. Sabe aquela sensação de desespero que você perde o ar, chorando, indo atrás dessa pessoa. E quando eu cheguei lá embaixo, a pessoa falou assim que ela foi socorrida, tal. E aí eu fui conversar com uma pessoa. Gente, isso é um efeito que deixa meu cabelo meio assim, misturado a cor, né? Apesar de estar assim, porém aqui fica mais forte. E aí, quando eu cheguei lá embaixo, eu fui conversar com o pessoal e eu falei assim que... Eu falei com a pessoa assim mesmo. E essa é a frase que eu quero que vocês gravem, que foi uma frase que eu disse, meu Deus, que frase forte. Que falou assim, enquanto a gente... Eu disse para um grupo de pessoas que estava sentada, porém eu estava dizendo para uma pessoa que parece estar passando pela mesma situação. Eu falei, enquanto a gente não dominar a nossa mente, a gente vai ser fraco. Precisamos dominar a nossa mente para não ser vulnerável ao ponto de querer se matar para acabar com a dor. E isso, quem consegue ver que isso é espiritual. E aí eu comecei a falar com ela e outra coisa. Eu falei assim mesmo, e outra coisa, você tem que aprender a resistir ao diabo. Quando eu comecei a falar assim, comece a mandar ele sair da sua casa. E aí ela pediu pra eu falar baixo. Aí eu falei, eu tô falando baixo, tô falando no meu tom. Aí eu continuei falando, você precisa lutar contra o diabo. E ela fala baixo. E aí eu falei assim mesmo, eu tô falando baixo, você quer que eu fale como? E aí eu percebi que ela estava olhando ao redor, que ela estava com vergonha. Então eu acredito que tem muita gente passando por isso, que não fala por vergonha e que não acredita no mundo espiritual. Quando a gente vai falar de algo que é espiritual, não acredita, gente. Nem tudo é carne e nem tudo é espiritual. Porém, se você tá querendo se matar, é obra do diabo, porque a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você está querendo se matar, isso é obra do diabo. Porque no momento certo de Deus te levar, Ele vai te levar. Porém, você não se matando, seja com alguma doença, seja com algum acidente, vai ser dessa forma. Porém,
Não é você querendo se matar, não é você se jogando, porque Jesus ele veio à Terra, morreu por nós para nos dar vida. Então essa morte de Jesus é em vão? O fato de você querer se matar, você está fazendo da morte de Jesus em vão. E entenda, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra espírito e potestade. Você tem que entrar na guerra espiritual se sua carne está querendo que você se mate para que acabe a dor dela. Isso é coisa da alma. Então, por isso que eu falo, muita gente não acredita no mundo espiritual, está passando por coisas e situações desse tipo, mas não estão trazendo o espiritual para a libertação, para a cura espiritual, para ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que a palavra liberta. E tem gente que não quer aprender sobre o espiritual. A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Se você passa a conhecer sobre o mundo espiritual, você percebe quantas vezes você vai estar passando por lutas espirituais, além das carnais, que é normal acontecer, mas quando você guerreia com o espiritual, você vence mais, porque a gente tá nesse mundo carnal, mas o mundo espiritual é muito mais real do que esse. Então o que eu quero trazer com esse sonho que eu tive, o que eu peguei de entendimento dele é que muita gente estão passando por situações de ansiedade e depressão ao ponto de querer se matar, mas tem vergonha de assumir, e quando vão se falar para ela sobre questões espirituais, elas não querem ouvir. Muitas vezes não acredita. Então eu trago esse vídeo com esse ensinamento. Busque aprender sobre o mundo espiritual. Mesmo que você não queira revelar para alguém, comece a assistir vídeo de pastores que trabalham com libertação. Comece a assistir vídeo de ensinamento de ex-bruxo, ex-macumbeiro, ex-pessoas que atuaram nessa área, que eles vão dizer como eles atuam. Que aí vocês vão aprender.